Marcos 15, versículo 25. Assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Era a hora nona, isto é, 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E por cima estava uma epígrafe, a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Vamos agora ler o texto correlato que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 33. Lucas 23, primeiramente o versículo 33. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Agora o verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos. Pai de amor, fala aos nossos corações. Misericórdia pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós estamos pregando uma série de sermões, o Deus da segunda chance. Tema do sermão desta manhã: Cristo e o malfeitor da cruz. Cristo e o malfeitor da cruz. Pastor, por que algumas traduções está a terceira hora, no versículo 25? É porque o horário judaico era contado desta forma. Depois eu explico melhor para o irmão, tá? Depois no final a gente pode conversar sobre isso. Então, meus irmãos, nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não há pecador tão miserável que não possa se render a Cristo. Se o pecador arrependido buscar a Cristo com fé e mudar de vida, é certo que achará perdão e graça. Foi o que aconteceu com um indigno pecador. É bem verdade que há evangelho que diz que ele era ladrão. Outro diz malfeitor. Marcos diz ladrão. Lucas diz malfeitor. E a gente olha para aquele homem a princípio, a gente pensa, tem um que é mau, tem um que é bom. Não.
Nenhum dos dois valia, desculpa o termo, nada. Nenhum dos dois era merecedores da graça de Deus. Mas Cristo é misericordioso. E nas suas últimas horas, nos seus últimos minutos, estendeu a mão de graça e misericórdia ao malfeitor. Primeiro ponto que vamos destacar nesta manhã. Jesus foi pregado na cruz. Jesus foi pregado na cruz entre dois criminosos. A morte de cruz era a morte usada pelo Império Romano. A morte de cruz foi algo tão cruel e horrendo, e judeus e gentios entendiam que maldito era aquele que era pregado numa cruz. Mas segundo nós bem sabemos, judeus e romanos, judeus e gentios, religiosos e políticos se uniram injustamente contra Jesus Cristo para condená-lo à morte. E o apóstolo Pedro, lá em Atos 3,13, ele bem denuncia as autoridades judaicas que mataram o autor da vida, Jesus, e o crucificaram por mãos de iníquos. Atos 2,23. A crucificação era a forma terrível de matar uma pessoa lentamente. A pessoa morria com câimbras, ela morria asfixiada, porque ela ia perdendo as forças do corpo, e ela não conseguia mais puxar o ar pelos seus pulmões, e havia dores crudelíssimas. A morte vinha por sufocação, por esgotamento, por hemorragia, e eu penso até que por ataque cardíaco. A crucificação era um meio de morte muito lenta, dolorosa e cruel. E Jesus, diz a palavra do Senhor, que ele foi crucificado 9 horas da manhã, a hora nona na contagem judaica, e ele foi crucificado entre dois terríveis criminosos, como se Jesus fosse o maioral deles. Jesus na cruz foi despido das suas vestes. A gente vê nos desenhos e nos quadros como que colocasse um paninho ali tampando. Não. Nu ele foi crucificado. Rasgaram as suas vestes, repartiram entre os soldados, e ali na cruz ele foi zombado, escarnecido, humilhado o tempo todo. 6 horas na cruz. 6 horas de humilhação, 6 horas de zombaria, 6 horas de escárnio. O evangelista Marcos, na realidade o evangelho de Marcos é o mais antigo dos evangelhos. E ele serviu de base, de texto base, para grande parte do evangelho de Mateus e também do evangelho de Lucas. Apesar que Lucas também fez uma pesquisa paralela. Mas observando o evangelho de Marcos, ele nos informa que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, uma direita e uma esquerda, Jesus ao meio. E lá no evangelho de Marcos nós identificamos que o termo usado no grego para ladrões, lestes, que significa saqueador, bandido, ladrão. O evangelista Mateus, ele descreve exatamente o mesmo relato de Marcos, porque ele utiliza grande parte dos seus dados do evangelho de Marcos. Já o evangelista Lucas diz que crucificaram Jesus no lugar chamado Gólgota, ou Calvário. Junto a ele 2 malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Só que Lucas diz que aqueles homens eram malfeitores, e a palavra no grego é kakouros, malfeitor. Marcos 15, 28 diz: e cumpriu-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Aqui uma citação, ela está entre parênteses, porque em muitos manuscritos bíblicos não consta esse versículo, mas em outra parte consta, então se delimitou, marcou ele com colchetes. Eu creio que esse texto é inspirado, porque justamente aponta para Isaías 53, 12, parte C, que diz: porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na cruz, Jesus foi humilhado e ridicularizado por muitos. O evangelista Marcos observa até mesmo que os que com ele foram crucificados o insultavam. Observe, até mesmo os ladrões que estavam do seu lado, diz o evangelista Marcos, em Marcos 15, 32, parte B, que até os ladrões insultavam Jesus. E quanto ao evangelista João? João não cita os deboches, mas João cita algo interessante, que foi a placa escrita por Pilatos com o título: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19, 19. João também não diz que os homens crucificados com Cristo eram ladrões ou malfeitores. Ele não diz isso. Ele simplesmente diz que Jesus foi crucificado e com ele 2 outros. Mas João 18, 40 nos dá um dado interessantíssimo. Lá, João chama Barrabás. Quem foi Barrabás? Lembra que Barrabás estava preso? E quando foram apresentar Jesus diante daquela multidão, Pilatos permitiu que soltasse ou Barrabás ou Cristo. E o pessoal disse: Barrabás? Mas quem farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o! E o povo gritou: crucifica-o. Barrabás foi solto. Mas João chama Barrabás de salteador, no grego lestes, que significa ladrão. Por Marcos, esse homem era um homem perigoso. Provavelmente era o líder de um bando, ou era um insurrecionista contra Roma, ou era um homem cruel, ladrão, roubador, que não respeitava ninguém. O comentarista Warren Wiersbe, ele diz que esses que foram crucificados com Cristo poderiam, é uma suposição que a Bíblia não afirma, isso é uma suposição do comentarista bíblico. Ele diz que Barrabás poderia muito bem ser, com aqueles dois, ter formado ali com eles um bando, não é? E isso aí é algo a se pensar. Segundo ponto, na cruz Jesus foi humilhado e rejeitado por muitos. Lucas nos diz que o povo estava ali e observava tudo. Interessante, né? Tinha gente ali que estava só para observar, inerte, parado, só observando. Lucas 23, 35, parte A. O evangelista Marcos diz que os que iam passando blasfemavam de Jesus. Marcos 15, 29. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. O termo aqui para blasfemar dele, blasfemar no grego é blasfemel, significa insultar, caluniar, falar mal. Muitos desses transeuntes, comentaristas observam que pode ter sido alguns dos que ouviram as mentiras espalhadas por aquelas falsas testemunhas que foram levantadas contra Cristo. E possivelmente esses homens, então, com o coração cheio de mentiras, estavam insultando Jesus. Lucas nos diz que as autoridades zombavam de Jesus. Lucas 23, 35b. Diz assim: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus escolhido. Zombar aqui em Lucas, nesse versículo, no grego é ekmuterizo, escarnecer, ridicularizar. Eles estavam ridicularizando Jesus, questionando a messianidade de Jesus, insinuando que Jesus não poderia de fato se salvar, insinuando que Jesus não era o Messias, o escolhido de Deus. É interessante que Jesus, ele permaneceu naquela cruz porque nos amou. Se ele quisesse descer daquela cruz, ele poderia.
mas ele ficou ali até o fim, por você. Marcos nos informa quem eram essas autoridades que estavam zombando de Jesus. Ele diz: os principais sacerdotes e os escribas escarneciam de Jesus. Escarnecer é em paz, no grego, significa gracejar, talvez aquele gracejo malicioso, escarnecer, avacalhar, zombar. Marcos 15, 31. Contudo, o Evangelho de Mateus relata também que os anciãos escarneciam. Um dado fundamental, que os outros não dizem, mas Mateus 15, 31 diz, Mateus 27, 41, os anciãos escarneciam de Jesus. Até aqueles que deveriam ser exemplos, escarneciam de Jesus. E assim nós podemos observar que o ódio que os líderes religiosos tinham de Jesus os levaram até o Gólgota para ver de perto a crucificação e poder escarnecer e zombar de Cristo. O comentarista Warren Wiersbe observa que os transeuntes, aqueles que passavam no lugar, não hesitavam em seguir o mau exemplo dos líderes, de modo que, além de todos os outros sofrimentos, Jesus teve de suportar também a zombaria dos espectadores. Escarneceram de Jesus como profeta, Marcos 15, 29. Escarneceram de Jesus como Salvador, Marcos 15, 31. Escarneceram de Jesus como Rei, Marcos 15, 32. É possível que o comentário sarcástico, aí diz o comentarista, aquele comentário que diz: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O comentarista imagina que esse texto deve ter ecoado, isso é uma suposição, ecoado na cabeça daquele malfeitor que se converteu. Pilatos também quis zombar. Escreve uma placa e manda colocar na cruz de Cristo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E ali, em 3 idiomas, latim, grego e hebraico. Mateus e Marcos dizem que essa escrita acima da cabeça de Jesus era a sua acusação. Mateus 27, 37, Marcos 15, 26. Eles estavam, na verdade, dizendo uma grande verdade, porque Jesus de fato é rei. Jesus de fato tem um reino. Jesus de fato, ele é rei dos judeus, mas também é rei dos reis, é senhor dos senhores, é poderoso, tem todo o poder do céu e da terra. Marcos informa que até mesmo os que foram crucificados, isso aqui é o cúmulo do absurdo, até mesmo os que estavam morrendo ali com Cristo, crucificado ao lado de Jesus, também queriam zombar e zombavam. Marcos 15, 32 diz também: os que com ele foram crucificados ou insultados. Isso é um dado muito importante, que os outros não dizem. Isso quer dizer que os dois malfeitores zombaram de Jesus. Não foi só um, não. Foram os dois. A princípio foram os dois. E o termo aqui para insultar, onetizo no grego, significa reprovar, repreender, insultar, afrontar, maltratar. Até os criminosos achavam o direito de maltratar Jesus. Esses dois homens foram crucificados com Jesus porque eram homens que viviam fora da lei, às margens da lei, e por isso estavam colhendo os seus pecados, os frutos dos seus pecados ali na cruz. Foram crucificados porque eram marginais. O evangelista Mateus diz que no começo ambos os malfeitores blasfemavam contra Jesus. O comentarista Hernandes Dias Lopes observa Mateus 15, 30. Satanás, ele diz, Satanás sempre tentou desviar Jesus da cruz. Agora ele dá a sua última cartada, segundo Hernandes. E ele continua dizendo: o povo gritou para Jesus salvar a si mesmo. Olha que tentação. Os principais sacerdotes e escribas disseram: desça da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Os soldados também escarneciam de Jesus, trazendo vinagre,
dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Quantas acusações, quantas pessoas achincalhando Jesus. Mas se Jesus, diz o Hernandes, se Jesus salvasse a si mesmo, não poderia salvar a nós todos. Se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Porque ele não desceu da cruz, diz Hernandes, nós podemos subir aos céus. Terceiro ponto, mesmo na cruz, no momento de grande dor e agonia, Jesus pôde dar uma segunda chance a um pecador miserável, indigno. Lucas destaca um dos malfeitores crucificados com Jesus Cristo, blasfemava contra ele. O primeiro, vamos chamar o primeiro malfeitor. Esse primeiro malfeitor, a certo ponto, sozinho começou a blasfemar, o outro parou, e esse continuou. E esse dizia: não és tu o Cristo? Salva-te a ti, nós também. Olha que insulto. E esse termo blasfemar aqui, blasfemel, caluniar, falar mal, insultar. Esse primeiro ladrão pereceu, morreu sem Cristo, morreu sem o autor da vida, morreu sem salvação. Esse primeiro foi para o inferno, porque rejeitou Cristo, o autor da vida, perdeu a sua última oportunidade, rejeitando a Jesus, rejeitou a Deus. Pereceu porque, embora estivesse tão próximo de Cristo, seu coração estava tão longe de Jesus. O segundo ladrão tinha o mesmo estilo de vida, fez as mesmas péssimas escolhas, recebeu a mesma sentença de morte. Era culpado, mas em determinado momento a Bíblia diz que esse homem, ele arrepende e ele confessa. Por que, pastor, ele arrependeu? Porque ele diz: nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse aí, nenhum mal fez. E ele diz para aquele primeiro, o segundo malfeitor diz para o primeiro: nem ao menos temes a Deus estando em igual condenação? Isso aqui mostra para mim que esse temia. O primeiro não. Ele diz: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas esse que mal fez, esse nenhum mal fez. Isso mostra que ele reconhece o seu pecado, que ele reconhece que Jesus é santo, que ele reconhece que Jesus estava ali injustamente. E é interessante que o termo usado aqui nesse versículo para repreender, o termo repreendeu, ele repreendeu primeiro. O termo repreendeu no grego, epitizomai, significa admoestar, repreender com severidade. Ele repreendeu o outro com severidade. Agora vamos observar a vida do segundo malfeitor, do segundo ladrão. Também foi crucificado com Jesus. Mas o que podemos ver a seu respeito? Mateus 27, 38 diz que ele era um ladrão. Ele havia sido condenado à morte de cruz. Não era, entretanto, um simples ladrão. Observe. Não era ladrãozinho pé de chinelo. Não era aquele ladrão batedor de carteira. Não era aquele ladrão de galinhas, como muitos dizem. Mas era algo mais terrível. Era um homem malfeitor a nível de Barrabás. Um homem que assaltava violentamente. Um homem que andava certamente à mão armada. Um homem que provavelmente, talvez, poderia ser um insurrecionista contra Roma. Um causador de motim à mão armada. Ou um criminoso que matava para roubar. Esse homem não respeitava ninguém. Esse homem não tinha dó de ninguém. Esse homem não respeitava nem mesmo as autoridades. Esse homem não se importava com a vida alheia. Esse homem era perverso, homicida, criminoso. Ele não era nenhum santinho. Tanto é que ele estava ali na cruz. Esse homem passou a vida toda levando problemas às pessoas.
Sua vida foi um inferno para os outros. Esse homem era um desonesto, violento. Aquela pessoa que ninguém tem coragem de levar para sua casa. Esse homem só trouxe alívio para a sociedade quando foi pregado na cruz. Ele era malfeitor, perigoso, terrível, pervertido, obstinado ao mal. Suas obras eram perversas. Ele era maquiavélico. Sua vida era um instrumento do diabo. Causava mal. Não se importava com a dor do próximo. Onde ele chegava, causava medo e desconforto. Sabe aquela pessoa que quando chega o ambiente fica tenso? Era uma pessoa que aos olhos da sociedade não tinha mais jeito nenhum. A Bíblia nos diz que o pecado é rebeldia contra Deus. O pecado é agressão à lei de Deus. O pecado é afronta ao Deus eterno. A Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Romanos 6, 23, parte A diz: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 10 diz: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Aos olhos de Deus você é como aquele malfeitor. Aos olhos divinos você não tem nada em você que mereça salvação. Aos olhos divinos a sua justiça é trapo de imundícia. No céu não entra pecado. Ah, pastor, mas tem que ser um pecadão. Aos olhos de Deus não existe pecadão ou pecadinho. Conforme um pregador dizia, se você está no céu, não entra pecado de jeito nenhum. Se você pode dizer, mas eu pequei tamanhozinho de um grãozinho de areia, não interessa. Aos olhos do Senhor é pecado. E lá no seu sonho entra santo, lavado pelo sangue de Jesus. No céu não entra carne e sangue, mas pessoas transformadas, libertas pelo sangue de Cristo que foi derramado no Calvário. Aos olhos de Deus nós somos igual àquele homem pecador, aquele perverso. Não somos dignos da salvação, miseráveis pecadores. Todos nós somos como aquele malfeitor. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos nos arrepender. Precisamos do perdão de Jesus. Precisamos da segunda chance dada por Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo morreu na cruz para nos dar a segunda chance. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que esse versículo tem a segunda parte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A princípio, esse segundo ladrão, ele estava enganado contra Jesus, pois ele falou insultos contra Jesus diante de todos. Ele acompanhou os demais, os escribas, os fariseus, os soldados, os principais sacerdotes, os anciãos, o povo. Ele também insulta Jesus, mas de repente, em dado momento, ele para e algo acontece na sua vida, há uma conversão, há uma mudança de pensamento. Ele estava enganado contra Jesus. Talvez ele estivesse ainda tentando agradar homens. Irmãos, uma coisa que eu observo, as pessoas diziam para Jesus, salva-te de ti mesmo, desça da cruz. E creiamos, né? E vamos crer. Desce da cruz para que creiamos. Irmão, Jesus não veio aqui para agradar o pecador, não. Interessante, né? Jesus não veio bajular homens pecadores, fazer a vontade de pecadores. Jesus veio fazer a vontade de Deus. Mas como tem gente, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Como tem gente
tentando agradar pecadores para encher igrejas. Como tem gente bajulando pecadores. Tem gente, inclusive, fazendo vista grossa ao pecado nas igrejas. Tem gente passando a mão na cabeça do pecador, dando tapinha nas costas, para que ele não abandone a igreja. Certa feita, abandonaram Jesus. As pessoas queriam que Jesus as agradasse com pão e peixe. Jesus disse: olha, eu preciso comer a minha carne e beber o meu sangue. Eu preciso ter compromisso comigo. Ah, isso não dá não, Jesus. Como diz um comentarista, esse negócio de beber sangue e comer carne, isso aí cheira mal. Olha, nós queremos te seguir, mas de uma maneira light, Jesus. Sem compromisso, Jesus. Senhor Jesus, não me mande abandonar o meu pecado, diz muitos. Senhor Jesus, aquele pecado de estimação, não dá para deixar. Vai com pecado e tudo para o inferno. Porque no céu não entra pecado. E a pessoa pensa de si mesma: eu sou tão santo. Eu nunca roubei, nunca matei, pago meus impostos em dia, sou um bom cidadão, tenho um título de eleitor. Vai para o inferno com o título de eleitor, se mudar de vida. E um certo folheto evangelístico dizia: se você pegar uma balinha que não é sua, você roubou. E a Bíblia diz que ladrão não entra no reino de Deus. Está vendo? Ah, mas eu não roubei nada. Passou ali no supermercado, perto da uvinha, deu uma beliscadinha numa bolinha, né? E jogou na boca, mas eu nunca roubei nada. Ladrão. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino de Deus. Quantas vezes você já mentiu? Ah, mas foi coisinha minha. Mentiu. Condenado. Irmãos, se nós formos observar, olha, se não fosse Cristo na cruz, nós estaríamos mesmo perdidos. Eu olho para a palavra de Deus e vejo que aquele homem converteu-se. A graça de Deus o alcançou. Aquele homem, se a gente for observar, ele se preocupou com a atitude ímpia do seu companheiro, que estava ultrajando Jesus. Isso mostra que ele mudou. Segundo, ele reconheceu o seu próprio pecado. Nós estamos aqui porque merecemos. Terceiro, ele reconheceu a inocência de Cristo. E este que mal fez, esse não fez nenhum mal. E ele creu, ele acreditou no poder de Cristo para salvá-lo. Eu acho tão interessante quando ele olha para Jesus e ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, isso é uma palavra de fé. Eu sei que o Senhor é rei. Eu sei que o Senhor é dono de um reino. E eu sei que o Senhor voltará. Lembra-te de mim, Senhor. Irmãos, para a salvação, aquele criminoso temeu a Deus. Lucas 23, 40. Para a salvação, aquele homem reconheceu o seu pecado. Para a salvação, aquele homem se arrependeu. Para a salvação, aquele homem creu em Jesus Cristo. E para a salvação, aquele homem confessou. É interessante que ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reino aqui no grego é basileia. Significa poder real. Significa realeza, domínio, governo, reino. Esse termo é usado no Novo Testamento para referir-se ao reinado do Messias. Deste modo, esse homem salvo, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Senhor, lembra-te de mim quando vieres na tua basileia, no teu reino. Seus olhos foram abertos, seu coração é tocado, e ele então entende que a morte não é o fim de todas as coisas. Naquele momento ele iria morrer, mas ele diz: Jesus, lembra-te de mim. Ele reconhece a oportunidade que ele não pode perder.
Se aquele homem tivesse perdido aquela última oportunidade, aquele último minuto de respiração, né? A gente não sabe se ele teve mais 5 minutos de vida, se mais 10 minutos, se mais 1 minuto. Se ele tivesse perdido aquela chance, ele estaria agora no inferno. Mas graças a Cristo, Jesus dá uma segunda chance. Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo, não é amanhã não, é hoje, é agora, é já, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O comentarista bíblico Hernandes Dias, ele fala uma coisa muito interessante: não existe purgatório, a Bíblia não fala sobre isso, nem existe essa palavra na Bíblia. Aquele homem não passou por purgatório. Aquele homem também, a Bíblia diz que não tem reencarnação. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aquele homem também não tinha boas obras para se salvar. Era um malfeitor. Não tinha tempo para batizar. Batismo não salva, é obediência ao mandamento de Cristo. Aquele homem não teve tempo para se batizar. Aquele homem não teve tempo para pagar suas dívidas. Mas aquele homem creu na pessoa de Cristo, não nos seus méritos, porque ele não tinha mérito nenhum. Nós precisamos crer em Cristo, porque em Cristo há perdão. Esse homem foi salvo inteiramente pela graça. Graça é favor imerecido. Ele não merecia, ele merecia a morte, ele merecia o inferno, mas Jesus estendeu a sua graça, a sua dádiva, o seu presente a ele. E é interessante nós olharmos aqui o termo paraíso. O termo paraíso nos remete à presença eterna de Deus, num lugar que, segundo a Bíblia, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais morte, nem solidão, nem tristeza, mas desfrutaremos da maravilhosa presença de Deus. Lá, as ruas não são sujas, cheias de esgoto, não. Lá as ruas são como que de ouro cristal. Lá, o rio da vida é puro, límpido. Lá, nós podemos entender, segundo a Bíblia, lá não haverá pecado, nem dor, nem doença, nem choro, nem morte. É um lugar de bem-aventurança. Bem-aventurado significa o quão feliz. Eu costumo dizer que lá o verde é mais verde. E que lá nossas vistas não serão tão como que embotadas. Lá nós veremos de fato como ele é. Lá o verde é mais verde. Lá nós teremos um corpo novinho em folha. Lá nós teremos um corpo glorificado, a semelhança do corpo ressurreto de Cristo. Lá não haverá sofrimento, nem vício, nem bebedeira. Lá não haverá idolatria nem prostituição, mas lá haverá um renovo na presença do Deus eterno. Concluindo, segundo o ladrão que foi salvo, o primeiro não. O segundo ladrão é um símbolo de todos aqueles que se arrependem e se achegam à graça de Cristo. O outro ladrão foi duro de coração, impenitente, morreu nos seus delitos e pecados e foi para o inferno. Porque longe de Deus só há desgraça e perdição. Nosso Deus é um Deus da segunda chance. Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é aquele que pode salvar todo aquele que nele crê e se arrepende e permanece na sua graça. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Os dois criminosos também morreram naquele dia. Os dois criminosos, segundo o evangelista João, tiveram as pernas quebradas para morrerem mais rápido. Mas Jesus foi o primeiro a morrer. E quando chegaram Jesus para lhe quebrar as pernas, não quebraram porque Jesus já estava morto. Contudo, um dos soldados, pegando uma lança pontuda, aquela lança romana, enfiou no lado de Jesus para comprovar que de fato ele estava morto. E ali saiu água e sangue.
eu quero te dizer que Cristo morreu, Ele ressuscitou, Ele pode salvar. Cristo não está tão distante que não possa te ouvir. Cristo não está tão longe que você não possa buscá-lo. Hoje Ele está aqui pertinho de você. Hoje Ele quer te dar uma segunda chance. Hoje Ele quer te dar uma segunda oportunidade. Receba Cristo pela fé. Diga a Ele: Jesus, eu sou um miserável pecador. Eu sou como aquele ladrão. Não mereço nada. Mas tenha misericórdia, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E nesse momento eu entrego a minha vida a Ti. Dirija a minha vida, Senhor. Eu entrego meu casamento, a minha família, Senhor. Tenha misericórdia, salva minha alma. Diga para Jesus, clame a Ele, grite por Ele. Certamente Ele te ouvirá e te perdoará. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus te abençoe.